Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a um novo episódio, primeiro episódio em formato de vídeo do Filosofia de Boteco. No episódio de hoje, vamos estar conversando sobre o pensamento de Jean-Paul Sartre, ou melhor, o existencialismo sartreano e as problemáticas da liberdade, da angústia e da vida autêntica. Se prepare para uma jornada bastante intrigante, bastante questionadora, que irá colocar toda a sua vida, todas as suas escolhas sob sua responsabilidade. Para começar, Sartre, ele é um dos principais, se não o principal expoente do existencialismo, essa corrente que surgiu no século XIX com o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, mas que no século XX ganha potência, ganha ênfase com diversas abordagens, seja uma abordagem alemã com Martin Heidegger, seja a abordagem francesa com Sartre, seja uma abordagem também francesa, mas com outro viés de Albert Camus, que não necessariamente é da filosofia, mas que traça linhas de desenvolvimento das questões existenciais da pessoa humana, das questões de angústia, de liberdade, de responsabilidade sobre suas escolhas. Então, Sartre é um dos principais pensadores deste tema. E ele colocou a liberdade individual, a liberdade absoluta, por assim dizer, no centro do seu trabalho, no centro da sua filosofia. Por quê? Porque Sartre vai trazer uma afirmação bastante contraditória, mas bastante incisiva e polêmica, que é: somos condenados a ser livres. Essa frase, a priori, pode parecer um pouco contraditória, porque se há condenação, não há liberdade, né? A gente imagina, como exemplo bastante didático, uma sentença penal condena o réu, logo priva sua liberdade. O réu, né, um condenado, não pode estar sob liberdade. E Sartre coloca essa afirmação: somos livres porque somos condenados a ser livres. E essa afirmação sartreana é um dos pontos nevrálgicos de sua filosofia. Por quê? Porque essa afirmação vai trazer a seguinte querela, a seguinte problemática: somos condenados a ser livres porque não podemos abdicar da nossa liberdade. Nossa liberdade é um fardo que carregamos. Não é possível escolher não escolher. Não é possível escolher ser pré-determinado. Não é possível escolher ser escravizado. É somente a possibilidade de sermos livres, né? O fato de sermos livres, que nos coloca dentro desses grilhões, os grilhões da liberdade, né? Somos obrigados a escolher, somos obrigados a tomar decisões, a agir e escolher como agir, seja na forma técnica, como também na forma moral, né? Escolhemos tanto os meios como os motivos pelas nossas decisões. E isso irá trazer como consequência, né, o ato contínuo da condenação à liberdade, é a angústia. Mas antes de falarmos de angústia, é necessário entender por que Sartre coloca essa questão de somos condenados a ser livres. Para entender esse ponto e avançarmos para a questão de angústia, é necessário retroceder num ponto transcendental, num ponto arquimédico, num ponto inicial, que seria a questão de existência e de essência. Até porque é por conta dessa fundamentação que irá gerar o nome da filosofia sartreana, que é existencialismo, né? Vem de existência. Essa questão da existência e da essência, o Jean-Paul Sartre vai trazer para a gente sobre a anedota de uma tesoura, de como é constituído, como se fabrica uma tesoura. A tesoura é um objeto mecânico criado pelo ser humano para atingir uma finalidade, né? Cortar papel, fazer rasgos em qualquer objeto fino, qualquer folha, né? Tem fio de corte, tem o suporte para você conseguir manusear. Então, na hora da produção, né, da fábrica de tesouras, existe um molde de tesoura. Existe uma espécie de tesoura que será copiada para existir a tesoura concreta, né? Porque essa tesoura que você possui na sua casa, no seu estojo, ela
não surgiu por osmose. Ela teve um molde, ela teve um projeto por detrás, né? Essa tesoura existiu em projeto, pelo engenheiro que a constituiu e desenhou, pelo formato do molde, por toda a parafernália que ele constituiu e permitiu a existência. Então a tesoura, ela já tinha a sua tesourice, por assim dizer, utilizando um pouco do linguajar platônico, aristotélico, de substância, de ideias, de formas, que é bastante isso mesmo que o Sartre quer trazer de questão. Os objetos, as coisas, né? Os produtos, as construções, as formas, as essências existem, né? A tesoura, ela existe como forma, como molde, antes da tesoura utilizada. Então, a essência da tesoura existe, né? Há a essência antes dela vir a existir no mundo fático. Todavia, isso ocorre com as coisas inanimadas, com os objetos da vida cotidiana. Agora, o ser humano não. Sartre inverte o polo. Enquanto no período medieval, enquanto nas filosofias antigas havia uma essência de ser humano, havia um projeto humano antes de existirmos, havia uma natureza humana, algo inato, algo que nos constituía como nós, Sartre inverte esses polos e vai trazer a questão de somos os seres que são jogados, né? Somos livres, somos jogados no mundo para aí sim, por meio de nossas ações, decorrentes de nossas liberdades e escolhas, possamos desenvolver uma essência. Não há uma natureza humana com Sartre, há uma condição humana, a liberdade humana, né? E até um ponto bastante importante, somente o ser humano é livre. Por quê? Porque ele se autodetermina, ele se autorregula. As coisas não são livres, elas são causais, são regidas por leis de causa e efeito, consequência, concatenação de eventos. O ser humano não. O ser humano, ele não é como uma pedra arremessada que irá bater e parar após tanto de força. Ele tem decisões, tem situações de deliberar sobre si mesmo. Então, o ser humano, para Sartre, existe e depois se torna algo. É jogado como um nada. Ele passa a ser. Ele não é antes. Ele passa a ser. E com isso, Sartre consegue trazer a questão da existência preceder a essência. E com isso, o ser que existe, mas não tem essência, tem liberdade. Porque se tivesse essência, não teria liberdade, pois estaria circunscrito nas regras que lhe constituem. Um objeto que tem uma essência que lhe antecede não pode ser outra coisa. Uma tesoura sempre será uma tesoura, ela não poderá ser um estilingue. Uma tesoura não poderá ser uma lapiseira. Por quê? Porque ela tem uma forma de tesoura. O ser humano, ele não nasceu com um projeto que lhe antecede. Ele lhe constitui com suas ações. Então, partindo da existência, precedendo a essência, Sartre traça a linha que é a liberdade. Somos livres para decidir sobre nossas ações e um pouco até mais sobre as nossas moralidades, sobre o bem, sobre o mal, sobre o que devemos fazer. E isso traz um fardo. Por isso que ele traz a questão de somos condenados a ser livres. Porque essa liberdade é um fardo. Porque não podemos abdicá-la, não é possível deixar de ser livre, e isso impõe em nós a responsabilidade de escolhermos. Porque se não temos a essência que lhe antecede, somos livres para escolher como agir e como devemos agir, né? Escolhemos tanto a ação que é, como o dever ser. Escolhemos a moral, o bem e o mal. Escolhemos sobre o que queremos ser no futuro, ou o que devemos ser no futuro. Isso traz angústia. Por quê? Porque cai no nosso colo a responsabilidade. O erro, o fracasso, a falha, o descontentamento é culpa nossa. Por quê? Porque não há outra pessoa responsável por isso. Sartre tira dessa equação a figura divina, a figura do pai metafísico que institui mandamentos, regras para o bem viver, regras que são aplicáveis desde a aurora dos tempos até o fim. Então, Sartre traz com seu ateísmo metodológico, embora ele também fosse ateu, mas
não debatesse sobre a questão da existência de Deus, ele até fala que não importa se Deus existe ou não, o fardo continua sendo nosso. É um ateísmo metodológico que tira a figura do pai metafísico regulador e institui no ser humano, no indivíduo, a figura do legislador sobre si mesmo, do autolegislador, sobre que nós temos a responsabilidade de criar as nossas morais, as nossas ações, as nossas formas de se socializar. E isso traz uma angústia. Por quê? Porque isso é um fardo. Não é fácil você carregar a liberdade, não é fácil você carregar o peso de ter que decidir sobre si e sobre os outros. Porque esse ponto importante para Sartre é que as suas decisões não são individualizadas e isoladas. Você não é um ser atômico, um ser nucleico fechado em si mesmo. As suas ações têm efeitos para outros também. A sua ação, nas palavras de Sartre, é como se fosse um espelho moral para que outros agissem como você. Sartre até parece que bebe um pouco do imperativo categórico de Kant, mas de uma outra visão. Enquanto Kant fala que devemos agir de uma forma que todos poderiam agir, né, uma forma que pudesse ser universalizado, Sartre afirma que os nossos estilos de vida, as nossas decisões, é como se nós estivéssemos falando que aquele estilo de vida é o que deveria acontecer. Então, se eu constituo um matrimônio, eu estou falando para todos os indivíduos do mundo que casar é a opção correta, casar é a opção que deve ser seguida. Claro que vai haver pessoas que não vão casar, vão estar solteiras, vão estar em situação de poligamia, mas a minha conduta permanece. Eu nunca vou agir contra mim mesmo. A minha ação sempre é visando uma correção normativa para todos os seres humanos. Então isso é um fardo. Então isso causa angústia. A liberdade causa essa angústia. Então Sartre ele começa com o problema da existência, desenvolve o ponto para a liberdade e a sua condenação e posteriormente introduz a angústia, né? Um período que o ser humano lida com a obrigação, com a responsabilidade de assumir pelas suas ações, pelas suas liberdades e que deve assumir que não é possível abdicar do fardo. Abdicar do fardo, ou a tentativa de abdicar do fardo, Sartre irá chamar de má-fé. Má-fé porque você está querendo terceirizar, né, passar a responsabilidade da sua existência, da sua vida para outro, com muletas metafísicas, religiosas ou qualquer construto para não viver e não assumir a sua vida, as suas decisões. E ele irá criticar isso propondo um paralelo até um colega seu existencialista, Martin Heidegger, a questão da vida autêntica, que seria você viver e assumir as responsabilidades, viver de forma livre, assumindo a sua liberdade, assumindo esse fardo. Por quê? Porque o fardo da liberdade, ele carrega também a questão da morte, né? Sabemos que vamos morrer. Então, por que agir se no final vamos morrer? Né? Por que projetar coisas? Né? Sartre e Heidegger vão dizer que uma vida inautêntica é uma vida que é uma fuga da morte, é uma fuga do medo da morte, do fim, do término, da sepultura, né? Com projetos como se eu não morresse. E a vida autêntica é saber que irá morrer, mas não se deixar abater, não se deixar fugir dela, escolher as suas decisões, os seus projetos, sem se abalar com o futuro. Mas isso também não necessariamente seria um hedonismo de viver alocadamente no presente. Haveria sim projetos, mas que não significassem uma fuga da morte, uma fuga das intempéries inevitáveis, né? A inevitabilidade da morte, né? Somos seres jogados no mundo, seres para a morte, nas palavras de Heidegger, né? Somos seres no mundo jogados para a morte, somos projetos para a morte, né? Não há fuga da morte. Então Sartre, ele traz toda essa problemática da liberdade de uma forma bastante diferente do que já vinha sendo constituído na filosofia.
A filosofia tratava a liberdade como um objeto da política, da ciência política, né? Liberdades civis, liberdade política, liberdade a voto, liberdade de andar e ir e vir. Era sempre uma questão política, social. Com o existencialismo, a liberdade tem uma postura até existencialista ou metafísica, ou até mesmo constituinte do indivíduo. Não é mais uma questão de partidos querendo segregar ou delimitar liberdades civis. A liberdade agora é uma condição de existência no mundo. É um fardo, é uma manta que nos cobre com seu peso bastante forte, mas que também nos permite inovar, criar e descobrir o mundo, um desencantamento, né? Somente com a liberdade é uma possibilidade de você explorar o inexplorado. Somente um ser sem essência, um ser livre, pode driblar todas as causalidades, né? Pode constituir-se da inovação e da criação. Criação essa que até Sartre vai também falar, em sua questão de má fé, que uma atitude de má fé é criar desculpas, é criar construtos falsos para tirar a responsabilidade pelas nossas escolhas. Um exemplo que Sartre traz é sobre Abraão e Isaac no sacrifício que Deus ordena que seja sacrificado o filho de Abraão. Então, Abraão, quando vai sacrificar o seu filho, e o anjo o intervém e fala: não faça isso, Deus percebeu que és bom e fiel e entrega o animal para ser sacrificado, Sartre faz uma leitura de que aquele ato, aquele evento, foi uma interpretação abraâmica para algo que ele já queria. Se ele queria que fosse Deus que estivesse dando a ordem, ele agiria daquela forma. É como se buscássemos conselhos com pessoas que já sabemos a resposta. Estamos apenas querendo validar nossas opiniões, nossas decisões por terceiros. Isso é um ato de má fé. Você está recusando assumir a responsabilidade e tentando terceirizar. Esse tipo de abordagem, né? Há quem possa discordar ou não dessa leitura sartriana sobre o texto bíblico, é bastante utilizada em algumas correntes do direito, tal como o realismo jurídico norte-americano, no qual o juiz ele não julga com a lei, ele não julga com base na lei, ele não observa a cartilha legal, observa o caso e aplica. Ele julga com as suas inclinações, com as suas preferências, tem o seu viés já pré-constituído e ele vai utilizar da lei como uma desculpa, como um molde de validação da sua opinião. Então o juiz ele olha o caso, decide e vai buscar na lei um amparo para o que ele já tem em sua mente. É isso que Sartre também traz como uma fé, como o ato de terceirizar as nossas responsabilidades. Eu acho que esse episódio vai ser bastante interessante para você pensar sobre se você tem liberdade, como você exerce. Você está tendo uma vida autêntica ou uma vida de má fé, inautêntica? Você assumiu o encargo, o fardo, os grilhões da liberdade? Você é o construtor da sua essência? Ou você discorda e acha que há um projeto prévio humano? Há uma natureza humana e não uma condição humana? Há algo que constitui todos os seres? Quais são as suas decisões e a sua responsabilidade sobre elas? Você terceiriza? Você assume elas? Eu acho que esse episódio pode deixar você com uma pulga atrás da orelha e é justamente esse o intuito. Você questionar sobre a sua liberdade, sobre o peso dela, sobre as suas responsabilidades, suas angústias, sobre você terceirizar a sua responsabilidade, sobre a sua má fé, sobre a sua vida autêntica, para você ver se nos moldes de Sartre você é um livre autêntico ou um condenado à má fé.